Não, porque isso aqui ele tinha até chegado. Só para identificar. Não, ele vai botar que esse aqui é o primeiro. Não aparece esse aqui. Ele não consegue pegar esse aqui. Só como orientação geral, seguidamente para fazer uma apresentação, que é a primeira etapa. Primeiro tem uma etapa que vai ser a reunião da banca, depois uma terceira etapa, que a banca vai deliberar. E ele vai pedir múltiplos presentes. Deixa a sala por um instante, depois ele vai chamar você de volta. Nós podemos apresentar o meu trabalho de conclusão de curso para a obtenção do grau de engenharia mecânica pela universidade, foi orientado pelo professor Fábio Figueiredo. O meu trabalho é sobre calibração de massa e modelos de gigantes finitos de FPSO por meio do algoritmo de evolução diferencial. Bom, aqui, dando início, aqui é apenas um sumário do que a gente vai ver durante o trabalho. Primeiramente, vou fazer uma introdução, contextualizar, falar um pouco da motivação do meu trabalho. Depois a gente vai entrar na parte de fundamentação teórica, vou passar um pouco sobre a teoria que fundamentou toda a metodologia que eu desenvolvi. Depois eu vou explicar como foi feita a metodologia, né, do trabalho. E aí depois eu vou entrar com mais detalhes na parte da implementação computacional, que seria o foco do trabalho. Depois aqui eu vou demonstrar os estudos de caso que eu fiz, que dividido em duas partes. Depois eu vou passar para a parte de resultados de discussão e, por fim, as conclusões e sugestões. Bom, dando início aqui na introdução. Em algoritmos evolucionários, o algoritmo evolucionário é um algoritmo de otimização que é inspirado na teoria da evolução darwiniana mesmo. Nosso objetivo com esse tipo de algoritmo é tentar mimetizar o que acontece na natureza, na biologia, onde eu tenho uma população, eu vou ter processos de variabilidade genética naquela população, vou ter uma pressão seletiva do ambiente que vai selecionar os melhores indivíduos. Esse processo ele vai se repetir até a hora que eu vou convergir com um indivíduo que seja ótimo para aquela condição que eu estou restringindo. Entrando aqui também na parte de algoritmo de evolução diferencial, que é um algoritmo específico de algoritmo evolucionário. Ele é um método evolucionário voltado para a otimização de espaços contínuos. Ele opera com vetores reais utilizando diferenças ponderadas, que é o nome evolução diferencial, e ele é considerado um dos melhores utilizadores estocásticos para parâmetros reais. Aqui é o resumo do processo do algoritmo de evolução diferencial. Primeiro, eu determinar esses dois parâmetros, que eu vou demonstrar aqui com um pouco mais de detalhe, que é o F e o CR, que seria o fator de mutação e o fator de crossover, e eu vou mostrar aqui um pouco melhor o que é isso. Aí as etapas subsequentes seriam determinar o número de indivíduos, passar por todas as etapas do algoritmo evolucionário, mutação, cruzamento, crossover, seleção, e como todo algoritmo de otimização, a gente vai fazer o loop ali buscando critérios de parada a ser atingido. A diferença de forma que todas as entradas desses vetores vão estar dentro dos limites propostos. Aqui o processo de mutação, basicamente o objetivo do processo de mutação é eu pegar um vetor alvo, eu vou pegar um vetor da minha população e eu vou perturbar ele com esse parâmetro F, eu vou gerar uma mutação dele, eu vou gerar uma modificação dele. E esse novo vetor vai ser chamado de vetor doador. Aqui eu vou explicar isso um pouco melhor. Eu trouxe aqui dois exemplos, um exemplo mais simples que seria o range. Na prática, o que eu faço? Eu entro na minha população, eu pego um vetor aleatório e eu somo esse vetor aleatório com uma subtração, uma diferença entre dois vetores aleatórios da minha população, vezes o meu fator de mutação. E a outra estratégia que eu uso no meu trabalho é a best, que na prática eu faço o mesmo do de cima, só que em vez de pegar o primeiro indivíduo aleatório, eu pego o melhor indivíduo daquela minha população, daquela geração. Eu testo a minha função objetivo e pego o melhor. Após que eu expliquei. Bom, aqui entrando na parte da metodologia. A metodologia que eu desenvolvi, ela parte da distribuição longitudinal de massa do FPSO. Esse é um tipo de dado que é muito comum de se encontrar para embarcações no geral. A gente encontra esse tipo de informação num documento chamado folheto de estabilidade. Então, a minha metodologia parte dessa informação, ou seja, a gente tem essa informação de como a massa e o centro de gravidade se distribui longitudinalmente numa embarcação, especialmente no FPSO. Bom, a partir desse, uma vez tendo essa informação, a metodologia que eu desenvolvi é a seguinte. Primeiramente, eu vou pegar o meu modelo de elementos finitos e eu vou dividir ele em blocos. É importante salientar que os blocos eles precisam ter coerência com a maneira que aquele meu dado está sendo descrito, ou seja, as coordenadas longitudinais, elas têm que, a massa pelas coordenadas longitudinais tem que ser coerente com os grupos que eu crio no modelo. Exemplo, se numa embarcação, eu poderia ter, por exemplo, o meu valor de massa e centro de gravidade por diferença de cavernas, por
espaçamento entre cavernas. E o meu modelo ele vai ser agrupado dessa forma. Eu utilizei o software FEMAP para realizar esse trabalho, então esse bloco no FEMAP ele é feito através de um grupo. O grupo é um objeto no FEMAP. A gente agrupa esses elementos dentro de um grupo. Uma vez criados esses blocos, a gente vai dividir ele em regiões. Essas regiões, para o algoritmo funcionar, elas vão ter que ser, no FEMAP, elas vão ser armazenadas num tipo de objeto chamado Connection Regions. Por quê? O objetivo. Bom, aqui mostrando qual é a função objetiva que eu utilizo. Na prática, o que eu faço, né? Como o meu algoritmo ele tenta otimizar bloco por bloco, o meu foco é otimizar as componentes transversais de cada um dos blocos, a distribuição de massa de maneira transversal. Eu recebo aquela informação para aquele bloco e a minha otimização que eu faço é em relação à comparação do meu centro de gravidade de target, ou seja, tanto no Y quanto no Z, aqui eu estou normalizando, né? Comparando com a minha função fit basicamente isso. Eu estou comparando o meu atual com o meu target. O meu objetivo é minimizar essa função, fazer essa função ficar menor. Essa aqui, no caso, é a minha função objetiva, minha função objetiva. No caso é isso, é a subtração da minha referência com o meu target. Só expliquei a normalização, distribuidor vertical. Não sei para que isso. Enfim, saída de dados, uma aplicação modelo. Aqui é só também explicando como a saída de dados acontece. Isso aqui é o que o core do código ele entrega para a parte de interface. Então eu tenho de novo uma nova estrutura de dados que vai ser aplicada no meu modelo no fim das contas. Então a minha camada de interface vai receber isso e vai aplicar automaticamente no modelo, de forma que o usuário não precisa aplicar isso manualmente. Bom, e aqui entrando na parte de estudo de dados. Eu desenvolvi dois estudos de dados, um caixote reforçado, que basicamente é um modelo em forma de paralelepípedo mesmo, feito de elementos de placa e viga. Eu testei 3 cenários. Na prática, eu peguei esse modelo de referência, ele é um modelo real, mas ele é representativo. Eu gerei 3 cenários de perturbação nele, uma perturbação leve, moderada e forte. Vou mostrar aqui. O resultado para a perturbação leve. A perturbação leve e moderada eu vou passar um pouco rápido, porque os resultados dos dois foram muito bons. Eu tive erros absolutos e relativos muito baixos. No caso da perturbação leve, eu tive um erro absoluto de 7 milímetros ali no meu CI, no meu CX, que é muito baixo comparado com o resto do modelo, né? O erro relativo é de 0,145%. Para o moderado também tive valores ligeiramente maiores, mas também tive valores muito baixos, de 23 milímetros. O que eu comecei a ter um pouco mais de erro, ainda é um erro baixo, mas um pouco mais relevante, de 8% de erro relativo, foi quando eu fiz a perturbação forte na componente Z. Isso aqui já revela aqui uma limitação geométrica do modelo. Né? Na prática, eu cheguei a medir isso aqui. Na minha perturbação forte, eu estou tentando fazer o meu algoritmo alcançar um centro de gravidade que é 30% maior do que o centro original, enquanto no leve é na faixa de 4%, e no moderado é na faixa de 12%. Então aqui eu já começo a ter um erro maior para uma limitação geométrica mesmo do algoritmo de alocar massa para tentar chegar no centro de gravidade que eu quero. Mas mesmo assim ainda é baixo. E a metodologia proposta atingiu o objetivo, que era o objetivo de calibrar a massa e o centro de gravidade. Nos dois estudos de caso eu consegui chegar nesse objetivo. Eu cheguei em valores muito baixos de erros nos dois casos. Eu consegui o objetivo final, que era calibrar a massa total e o centro de gravidade total. Aqui, basicamente a conclusão que eu fiz, a metodologia ela reduziu os desvios de coordenadas de gravidade, com os resultados condicionados à quantidade de massa, né? Isso foi uma premissa que eu introduzi na minha função, no meu algoritmo, que seria eu condicionar a quantidade de massa para distribuir. A vantagem que eu tenho é justamente essa, eu garanto que a massa vai ser sempre a mesma, mas eu crio aquela limitação de que se eu tenho pouca massa, eu tenho pouca possibilidade ali de distribuir a massa, por consequência. E no final, a aplicação ao paralelo demonstrou a viabilidade da ferramenta em modelos mais complexos, que é o objetivo final, né? Ser aplicado num modelo de uma embarcação real. Vale ressaltar aqui que esse enfim, ele pode ser utilizado num modelo de embarcação real. O que eu ia comentar agora, eu vou comentar aqui na parte de sugestões. Então, aqui na parte de sugestão para trabalhos futuros, né? Primeiro é refinar a metodologia para permitir sua aplicação com modelos de geometrias variadas, isso que eu ia comentar. O meu código ele foi inspirado para ser utilizado em embarcações, principalmente em pessoais, tipicamente para embarcações, modelos que têm a componente longitudinal muito grande, mas ele teoricamente ele pode ser aplicável em qualquer tipo de modelo de elementos finitos em que você tem esse mesmo tipo de informação, você consiga descrever a distribuição de massa pela componente longitudinal. Aqui, uma parte que eu também acho bastante interessante para trabalhos futuros é desenvolver a capacidade de integração do algoritmo com outros programas de análise de elementos finitos. Como eu disse lá na parte de implementação computacional, eu observei boas práticas de arquitetura limpa, justamente pensando nisso, eu poderia manter a mesma lógica de negócio do meu código e
aplicar ele em outros softwares de elementos finitos que permitem também a integração via API. Então, o código todo é feito pensando nisso, né? O código do código, o algoritmo, ele não sabe o que é FEMAP, ele não sabe o que é FEMAP. Então, ele calcula tudo e devolve a informação e essa camada de interface interage com o FEMAP. Esse é o nosso objetivo para trabalhar futuro. O que você propôs, que era encontrar o equilíbrio do modelo, você conseguiu dentro das restrições que você colocou no seu algoritmo. Eu senti falta, só se for no slide 75, se não me engano. Vai ser você? Enfim, aqui está a numeração. Sim. Não. Exatamente aí. Quando você fala ali, por exemplo, tem ali o erro em Y. Ficou um erro relativo de 11%. 11% você está comparando qual era a posição que deveria estar em Y e a posição que você obteve. Eu acho que ilustraria bem, quando você fala que esse erro é pequeno, apesar de numericamente parecer grande, você ter colocado as dimensões principais do elemento que você está analisando. Por exemplo, aí esse é o FPSO ou é o Cachorro? Esse é para o FPSO. Na verdade, eu não explicitei, eu só coloquei, passei um pouco rápido aqui, eu cheguei a colocar a parte do espaçamento de cavernas, realmente eu acabei não colocando o tamanho global dele. Isso está mais descrito lá no trabalho. Então, eu acho que se tivesse uma tabela lá na boca de ordem de grandeza, a gente ia conseguir entender o quão pequeno é esse valor, mas isso não tira o mérito dele ter, do que o algoritmo ter alcançado realmente um valor ótimo dentro dessas instruções. Eu acho que no slide 30 também tinha outro comentário. Trabalho tá bom, né? Então, assim, o tema é bem interessante, dá para ver claramente que você trabalha bastante nisso. Tá? Então, é isso. A tendência é piorar, é trabalhar mais e mais. Tá bom, tá? Ficou mais claro na sua apresentação. Eu tenho uns comentários, cara, eu não está no seu vídeo extenso. São coisas assim, de uma certa forma, pouco estruturais, com exceção de um ou dois itens aqui, é mais superficial, tá? Depois a gente vai na parte estrutural. Então, achei então que o objetivo de otimização ficou bem claro aí na sua apresentação, tá? E só que você colocou no início do seu texto, né, como título e como resumo, a parte de elementos finitos. E eu não achei que isso ficou tão bem explicado quanto a parte de otimização. Então, se a parte de elementos finitos ela é auxiliar, talvez você não precisasse denotar tanto assim a importância do elemento finito ali na hora de apresentar o trabalho, que é título e abstract. Fica só na parte de otimização que foi o que você trabalhou mesmo. Né? E se você fez a parte de elementos finitos, cara, não ficou claro para mim quão importante isso é no seu trabalho, porque você deu foco mais na parte que você realmente tem que implementar código e tudo mais. Mas assim, demorou muito, inclusive, na sua apresentação, para eu perceber qual é o problema que você está atacando, entendeu? Então, você chegou a fazer os modelos geométricos e matemáticos no código de elementos finitos que você fez? Você já não, esse projeto ele foi utilizado para modelos de elementos finitos, mas foram feitos, a parte de elementos finitos não está no código, apenas a interação com o software de elementos finitos. Você não fez isso? Você tem que fazer as simulações? Sim. Então, isso não ficou claro, cara. Isso é um trabalho também, entendeu? Tem gente que apresenta o TCC só com esse trabalho. Quer dizer, você além de fazer esse, você ainda fez otimização. Você fez 2 trabalhos de TCC. Só que você deu uma importância só para a segunda parte, mas a outra também é importante. Qualquer critério da norma, né? Estabelece. Exato. Os modos nesse projeto que a gente trabalhou junto, era justamente atender a norma que a empresa solicitava. Mas meus parabéns, cara. Foi muito bom realmente. Vamos chamar os comentários. Vicente, Vou responder as congratulações do Clarino, né? Eu já discuto já há quase 2 anos, trabalhando com
você. Achei que o trabalho está muito bem escrito, assim, especialmente a parte matemática, que assim, é mais chata de escrever, de manter uma coerência. E ficou muito fluido de ler, apesar de ser uma coisa que seja um pouco mais. Às vezes o método ele é mais fácil de entender do que vocês escrever como que ele funciona. Né? Eu senti falta de um pouco mais da contextualização do problema. Entendeu? Eu acho que faltou você, pelo menos no seu texto, explicar de onde que surge essa diferença de massa que às vezes é tão significativa. Você tem vários outros estudos e por que você foca no caixa e tal, mas da onde que vem essa diferença de peso, principalmente. Acho que valeria a pena também ter fala um pouco mais das limitações do próprio método de otimização, que o DE é o que cai mais fácil no máximo local e fica preso ali. Acho que falta só algumas